Oiê, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre sabotadores. Você já parou para pensar que muitas vezes você tem um projeto, um sonho, né, um desejo, todo bem estruturado, você sabe exatamente o que fazer, por onde começar, e aí de repente, quando você começa a pôr a mão na massa, as coisas parecem não dar certo. As coisas parecem que não vão do jeito que você planejou. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, né? Alguns sabotadores. Hoje eu quero trazer para você 5 sinais de que você está se auto-sabotando. Isso mesmo. Muitas vezes a gente atribui a responsabilidade pelo nosso insucesso, ou então pelos nossos projetos não estarem dando certo, aos outros, né? Às situações externas. E aí a gente deixa de analisar que muitas das coisas que não acontecem na nossa vida tem a ver com a gente mesmo, com o quanto a gente se auto-sabota. E hoje eu quero trazer para vocês 5 atitudes, né, que contribuem para a auto-sabotagem. A primeira atitude é o pessimismo, né? Então é ficar o tempo todo cultivando e alimentando pensamentos negativos, né? Acreditando que isso não vai dar certo mesmo, né? Então você faz todo um planejamento, mas aí você mesmo começa a ser pessimista em relação a essa atividade, a esse projeto, a esse sonho. E aí esse pessimismo, ele vai contribuindo para que o seu projeto realmente não aconteça. Ou seja, você cria toda uma estrutura, tem todo um planejamento, mas os seus pensamentos prejudicam a realização. Tá? A segunda atitude é a procrastinação, né? Então, aquela dificuldade de organizar aquilo que você colocou no papel na prática. Então, você começa a não conseguir ter planejamento e organização e começa a procrastinar, né? Que é deixar para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo. E aí, o que acontece? Você começa a adiar os seus planos e os seus sonhos, e aí sim as coisas vão não dando certo, tá? A terceira coisa é o medo do julgamento. Então você começa a pensar o que os outros vão pensar. Mas o que vão pensar de mim? Né? Será que não vão achar que eu sou muito ridícula, ridículo? Será que vão gostar desse meu projeto? Será que vão aceitar? Será que vai ter saída? Enfim, você começa a se preocupar com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. E aí esse pensamento, ele gera uma negatividade, gera um medo e você acaba não conseguindo realmente realizar o seu projeto, o seu sonho, tá? O quarto é o foco distorcido, né? Então, o que seria o foco distorcido? Você começa a focar naquilo que está faltando para você realizar no seu projeto, aquilo que não deu certo ou aquilo que não está dando certo, e não avalia aquilo que já está funcionando ou aquilo que você já tem, né? Então, é aquilo que eu falo de o que a gente foca e expande. Você começa a focar no negativo, você começa a ter um pensamento de escassez, então você foca naquilo que não está dando certo, e aí é claro que aquilo vai se ampliando. Então é importante você focar naquilo que você já tem, né? Cultivar um pensamento de abundância, né? Eu vou dar certo, vai ser legal, eu vou oferecer o melhor que eu tenho, né? Então é aquela frase que eu gosto muito, que eu sempre falo aqui para vocês: o feito é melhor do que perfeito. Então comece e vai aprimorando. E, por último e não menos importante, é o se culpar por tudo, né? Então, você começa a ter pensamentos de culpa. Meu projeto não deu certo porque a culpa é minha. Ao invés de pensar em responsabilidade, ao invés de avaliar, por que meu projeto não está dando certo? Né? Quais são as atitudes que eu preciso tomar? Quais são os ajustes que eu preciso fazer? Então, você sai da condição de culpado e entra na condição de responsável. O culpado, ele se coloca como vítima, né? O responsável, ele avalia a situação e busca estratégias para poder melhorar aquilo que não está dando certo. Então, fique em alerta. Quais são os pensamentos e as atitudes que você tem cultivado todos os dias que estão, de fato, sabotando os seus projetos e os seus sonhos? Pensar que muitas das coisas que a gente não consegue realizar está muito mais relacionada com o nosso padrão de pensamento do que, de fato, com problemas existentes, tá? Com problemas reais. Então, a gente começa a idealizar
muitas coisas negativas e o pensamento, ele cria a ação. Então, bora cultivar bons pensamentos, bora analisar essas 5 estratégias aí que eu passei para você, que podem ser sim sabotadores para o seu projeto. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, né? Quantas pessoas não podem se beneficiar conhecendo, né, as 5 atitudes que causam a autossabotagem, tá bom? Um grande beijo e até mais!